A torcida vaiar no estádio, eu acho que é justo, o cara pagou e ficou aborrecido com o que viu, não gostou, ninguém gostou, mas daí achar que o Varela não serve, que o técnico é professor Pardal. Então, assim, traz um técnico mais do mesmo para fazer as coisas de sempre, porque é normal que o cara faça experiências, que ele troque, que ele tente. Fala, nação, saudações rubro-negras. Vocês viram aí que o Mauro César Pereira mais uma vez deu uma aula de comentário. Ele falou sobre essas críticas que o Vitor Pereira vem sofrendo pela má atuação de ontem. O Flamengo empatou sem gols com o Madureira e alguns torcedores do Flamengo, a imprensa, estão chamando o Vitor Pereira de professor Pardal. De novo, Paulo Souza, impressionante. Então assista o vídeo até o final, deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Bora lá. O Madureira 0, Flamengo também 0, Campeonato Carioca. Apenas o segundo jogo do Vitor Pereira à frente do Flamengo. Já tem um monte de gente cornetando o Vitor Pereira, Mauro César. Umas malas pesadas, né? Impressionante, né? Os caras não têm... Eu acho que também falta muito entendimento de futebol, sabe, muita gente. Acho que entendimento de como as coisas funcionam num time de futebol. Então é tudo assim, tudo imediato, o contexto não é analisado, não pelas vaias. As vaias eu acho até justas, porque o jogo foi em Cariacica, o mando era do Madureira, o Madureira levou o jogo para lá. O ingresso foi caríssimo, R$400 inteiro, um absurdo. E as pessoas compraram ingresso, 200 a meio, então, né? Os caras compraram ingresso, torcedor do Flamengo, lá do Espírito Santo. E vê um 0x0 com o Madureira, o cara fica aborrecido, claro, ele quer ver uma vitória, quer ver um gol, pô. Então a vaia desse torcedor, eu acho que é pertinente, é uma reação natural de alguém que comprou um ingresso caro, foi ver o seu time de coração, uma oportunidade rara, é muito raro o Flamengo jogar lá. Em 2016 teve muitos jogos lá, inclusive, que não tinha estádio no Rio de Janeiro, Maracanã estava envolvido com a Olimpíada, aquela coisa toda, mas não tem ido para lá. Então o cara foi, comprou ingresso, levou o filho, foi todo mundo, juntou os amigos, alguns foram de cidades, outras ali viajaram, viram um 0x0, claro que é frustrante, o camarada vai vaiar. Mas é preciso entender o contexto. Primeiro, a atuação foi ruim, péssima. Isso ponto. Então, críticas à atuação, elas são pertinentes. Tudo bem. Mas daí achar que é tudo ruim, que ninguém presta, que... O Varela ontem, o Rodinei ficou fazendo besteira durante anos no Flamengo. Aí teve uma temporada melhor, mesmo assim ainda conseguiu fazer suas pataquadas, como dar uma vitória ao Corinthians com um gol contra ridículo, e aí ficaram apaixonados pelo Rodinei. O Mateuzinho comete erros há 1 milhão de anos no Flamengo, desde que ele surgiu, né? Certo e erra, jogador extremamente irregular. Aí o Varela, que mal chegou, e não é um lateral agressivo, é um lateral que joga na linha defensiva. Contra um time muito fechado, ele não sabe ainda os movimentos do Everton Ribeiro por aquele setor, ele não entende muito bem quando o Gabigol se aproxima do que ele quer. Isso vem com o tempo, né? Você vai começando a conhecer os colegas. Ele vai, com o tempo, até por um olhar, por exemplo, o Rodinei teve 2 momentos importantes no ano passado, bem importantes, porque ele jogou com o Everton Ribeiro desde 2017. Com uma interrupção em 2020 para 21, quando ele foi ao Internacional emprestado. Então, primeiro aquele jogo do gol de bicicleta do Pedro contra o Atlético lá no Paraná, que ele faz o cruzamento, né? E o outro, o gol do título da Libertadores, que ele tabela com o Everton Ribeiro. Porque já conhece, joga junto há muito tempo. Então, quando o Ribeiro faz um determinado movimento, o Rodinei já sabia mais ou menos o que ele esperava. Ele quer receber a bola aqui, ele vai me dar a bola ali. O Varela não sabe, ele vai ganhar isso com o tempo. E o mesmo vale para quando o Gabigol vem jogar pelo lado. O cara não consegue entender isso, esse Varela não serve. Então eles querem o Felipe Lan voltando a jogar futebol, entrando... Até o Felipe Lan, se voltasse a jogar hoje e fosse lateral do Flamengo, talvez tivesse uma dificuldade eventual no começo. Porque isso tudo é um funcionamento de um time que é o tal do entrosamento. Não tem. Então, com o tempo, daqui a X jogos, aí você pode falar, o Varela não deu certo. Sim, aí você vai dizer, mas com 1, 2 jogos, pelo amor de Deus, né? O Mateuzinho, você já sabe que ele pode entregar ou não. E o Rodinei está lá na Grécia, feliz da vida lá, deve estar... O Juan foi também... o Ramon também vai para lá. O Ramon foi para lá. Lateral esquerdo. Eles gostam de laterais do Flamengo. Levou o Rafinha. Tá daqui a pouco, se não der certo, tem campanha volta Rodinei. Mas já tinha ontem. Aí... Tinha ontem. Quer dizer, isso é de uma loucura, de uma falta de noção, assim, assustadora. E a mesma coisa o técnico, né? Ele ontem teve uma hora que ele tirou o Ayrton Lucas. Ele botou o Marinho. Que absurdo, professor Pardal. Né, o Ayrton pediu para sair. Ele jogou 90 minutos contra a Portuguesa. Ele não tem outro lateral. Porque o Felipe Luiz até agora não está à disposição. Então o que o cara pensa? Poxa, eu tenho o Palmeiras dia 28, depois eu tenho o Mundial de Clubes, eu tenho a Recopa. Claro que em algum momento o Felipe Luiz vai voltar, mas em que condição? Vai aguentar 90 minutos? É um cara veterano.
Eu não posso usar esse jogador aqui, arrebentar nesses jogos. Então ele fala, eu vou tirar o Ayrton Lucas, vou guardar. Esse jogo aqui não é o mais importante. Eu tenho coisas maiores ali. Aí ele tira o Ayrton Lucas. Quem que ele tinha no banco? Não tinha nenhum lateral. O Ramon está sendo vendido. O Felipe, eu já falei, não estava à disposição. Não se sabe exatamente quando ele vai voltar, em que condições estará, e é veterano. E tem o Marcos Paulo, que é da base, que eu acho que ele agora tem que observar. Um jogador jovem que, quando entrou naquele time do ano passado, em outras ocasiões, ele sempre foi bem. Não sei como está agora. Eu acho que ele deveria ver o desempenho do garoto para, de repente, tê-lo ali no banco, lançar durante uma partida ou outra. Ele poderia colocar o Léo Pereira de lateral e puxar um zagueiro, botar um zagueiro. Mas o time do Madureira não atacava. Então a ideia não foi ruim. Vou colocar o Marinho, que é um cara agressivo na ponta, vou tentar fazer uma dobra ali com o Cebolinha, ver se eu consigo forçar o jogo. Deu tudo errado. A ideia não foi ruim. A execução foi péssima. O Cebolinha foi para o meio, não funcionou. O Marinho não usava bem o corredor, não acertou praticamente nada. Então qual é o lucro disso tudo? Ele vai percebendo o seguinte, pus o Marinho na direita contra a Portuguesa, não rendeu. Coloquei na esquerda, não era um lateral, ele era quase um meia ofensivo, que ele jogou só no campo de ataque. Ele não teve que fazer um desarme, marcar ninguém, não caiu ninguém pelo setor dele enquanto ele jogou no segundo tempo. Ele já vai vendo de que maneira pode usar o Marinho ou se não dá para usar o Marinho, que aliás é um jogador muito questionável do Flamengo, desde o ano passado. Eu não vou me surpreender se amanhã o Marinho for negociado. O técnico não vai falar isso na coletiva, mas talvez fale para o dirigente, olha, é só uma opinião, tá, gente? Não é informação. Ele pode chegar e falar, olha, esse aqui eu não estou contando muito, que eu tentei usar e tudo, acho que não funciona, tem um valor de mercado, se puder negociar, fiquem à vontade. Pinta uma proposta, negocia o cara. Se alivia a folha para contratar outro jogador, de repente entra um Caraminguá ali, se o outro clube pagou para o empréstimo, uma aquisição do jogador, houve uma especulação de que o São Paulo estaria interessado, mas que só queria pagar o salário, o Flamengo gastou dinheiro nele, então vai querer pelo menos alguma grana, né? Se amanhã um clube se interessar, pode ser que saia. Eu acho que esses jogos servem para isso. Ah, mas ele não conhece o Marinho? Uma coisa é conhecer de ver. A outra é você treinar, orientar, mandar o jogador fazer determinadas funções e saber se ele funciona ou não. Então o jogo foi ruim, as críticas são pertinentes, tem que criticar mesmo, problema nenhum. Mas daí achar que nada presta, não entender alguma história. Ah, tirou o Pedro, botou depois o Mateusão, porque ele tirou o Pedro. Aí ele falou na coletiva, eu tirei o Pedro porque eu estou preocupado com o desgaste do Pedro. Não quero perder o Pedro na hora da onça beber água. Esse jogo não interessa, gente. O que interessa é Palmeiras, Mundial de Clubes, Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana. E esses jogos vão acontecer dia 28, que dia é terça de carnaval? É final de fevereiro, quer dizer, é final do mês, né? Ou seja, no intervalo de mais ou menos um mês, o Flamengo vai fazer Palmeiras, Mundial de Clubes, que são 2 jogos, se tudo der certo, né? Semifinal e final, e os 2 jogos, na terça de carnaval e na terça seguinte, contra o Del Valle. Então o Flamengo vai jogar em Brasília, o Flamengo vai jogar depois no Rio, valendo título. Depois o Flamengo vai lá para o Marrocos, vai fazer 2 jogos, cidades diferentes até, né? Depois sai de lá, volta para cá, aí vai jogar na terça de carnaval em Quito, depois volta para jogar no Maracanã. Tem viagens, inclusive. Então, não entender isso, repito, criticar a atuação é pertinente, a torcida vaiar no estádio, eu acho que é justo, o cara pagou, ficou aborrecido com o que viu, não gostou, ninguém gostou, mas daí achar que o Varela não serve, que o técnico é professor Pardal. Então, você traz um técnico mais do mesmo para fazer as coisas de sempre, porque é normal que o cara faça experiências, que ele troque, que ele tente. O Arão foi campeão brasileiro jogando de zagueiro, o Diego de volante com o Rogério Ceni. Improvisações que deram certo. No início eu trato como improvisação, depois deixa de ser, o cara se adaptou. Eu falei do Felipe Lan. Quando o Guardiola chegou no Bayern, ele pôs o Lan no meio campo. Tá maluco? Mano, o lateral do mundo era. O Felipe Lan foi um jogadoraço, um jogador extraordinário, de uma lucidez, uma inteligência absurda. Ele jogou mais ainda no meio-campo. Aí o Kimmich virou lateral no começo, depois ele foi para o meio-campo. Quer dizer, agora voltou para o meio. Cara, quem não criticou? Muita gente criticou. Os alemães ficaram incrédulos. Esse cara tá louco, vai tirar o melhor lateral. Porque ele percebeu que o Lan, ele poderia no meio render muito mais pela sua capacidade, até de entendimento do jogo. Começou a Copa de 14 jogando no meio, enquanto o Schweinsteiger estava fora. Pois é, então você vê que deu opção pro Joachim Löw depois do Mundial. Então todo técnico tem um direito, até um dever, eu acho, de fazer algumas experiências, ainda mais chegando num trabalho no começo, para ver o que funciona ou não. O clássico do ano passado, ontem ele era chamado de Paulo Souza também, o Vitor Pereira. Ah, o novo Paulo Souza. Ah, porque o Paulo Souza escalava Everton Ribeiro na lateral. Em fevereiro do ano passado, quando ele começou a escalar o time principal, ele escalou alguns jogos o Ribeiro na ala esquerda, na linha de 3, ele na ala esquerda. Teve um jogo em março, começo de março, contra o Bangu, foi 6-0. Nesse jogo, o Everton Ribeiro jogou já no meio campo. Ele nunca mais jogou na ala esquerda. Aí, no final do ano, ele jogou poucas partidas, não deu certo. E o técnico, o Paulo Souza, cometeu seus erros, mas ele abandonou, ele testou. O Ribeiro foi lateral no Corinthians, na base, no começo dele, no profissional. Então, ele era lateral esquerdo. Então, ele tentou ali uma adaptação que ele queria encaixar todos os jogadores talentosos no time. Não deu, descartou, voltou para o meio campo. Mas o Lázaro, que ele enfiou naquela função, funcionou.
funcionou, ganhou espaço, jogou em outras funções, o Flamengo vendeu, ainda faturou uma grana com a venda do jogador que estava ali. Ó. Era aquela promessa que nunca decola, né? E conseguiu negociar bem o jogador. Então, as experiências são necessárias. É teste, gente. Teste funciona ou não. E o Flamengo ontem, o Madureira fez um favor ao Flamengo, que desafiou o Flamengo, uma situação que vai se repetir. Ó. Eu vou jogar fechado e vou fazer cera, vou dar porrada, e deu porrada no primeiro tempo, o juiz foi muito condescendente. Isso vai se repetir várias vezes. E quero ver você me ganhar. O Flamengo foi reprovado no teste da retranca do Madureira. Então o Madureira fez um bem ao Flamengo. Eu falo sempre do jogo da Inglaterra, do Tite antes da Copa de 2018, que a Inglaterra jogou uma linha de 5, toda desfalcada, e o Tite reclamou. Ele falou, não é para reclamar, é para você agradecer. Isso é um amistoso. E você viu que teve problema. Ainda bem que foi um amistoso. Ao invés de reclamar, Tite, na época eu falei, eu sempre vou dizer, corrija. Porque na Copa vai acontecer. Claro que sempre vai acontecer esse tipo de coisa contra o Brasil. Então acho que o Madureira ontem ajudou o Flamengo, porque impôs uma dificuldade que a Portuguesa, por exemplo, não foi capaz de oferecer. O Flamengo venceu com facilidade. Agora, claro que tem que corrigir, as críticas são pertinentes, mas o não entendimento de coisas básicas, eu acho que realmente... Por isso que eu digo, essa torcida, essa ala, tem que ignorar. Se você fosse pautar por um cara que não entende a preocupação do técnico, o único lateral que ele tem disponível, ele tirar esse cara, e aí ele tem que colocar alguém, ele coloca um jogador e não dá certo, e achar que isso é o fim do mundo, quanto Madureira, em Cariacica, pelo Cariocão, pelo amor de Deus. Deixar seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Até a próxima, saudações rubro-negras.